Olá a todos, aqui em mais um dia da meditação. Agora estamos no dia 16 e eu quero comentar esses acontecimentos que vocês vão encontrar tanto em Mateus, Marcos, como também em Lucas e Juan. Foram vários acontecimentos pequenos e vamos comentar aqui alguns de eles rapidamente, só para que você tenha em claro alguns detalhes, ok? Aí nós começamos com os apóstolos regressando de sua missão, que Jesus havia mandado eles, não? E allá e curar, liberar os enfermos, levar a palavra. Depois de isso, nós temos que ele se aparta em la barca a um lugar deserto. E aí a multitud começa a seguir a Jesus, independente de onde ele ia, eles iam atrás, incluso nesse lugar deserto. E aí foi onde, neste momento, a gente começou a seguir a ele começa a ensinar às pessoas, ele começa a curar, a liberar as pessoas, porque Jesus, ele via lá que essas pessoas estavam buscando este auxílio, esta ajuda. Foi então quando aconteceu este milagre extraordinário, este milagre que é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. É o único milagre relatado nos 4 evangelhos, ok? E com bastante detalhes em cada um dos evangelhos, está bem? Vamos comentar alguns dos pontos destes milagres, não? Você vê que neste momento Jesus demonstrou o desejo de satisfazer as necessidades de todos, não? Uma espécie de compaixão e misericórdia. E é algo muito interessante porque Jesus, neste momento, ele habla com seus discípulos para comprar o pão, para ir atrás dele pão. Pero ele pergunta primeiro a Felipe, não? Como vamos alimentar esta multitud? Quando Jesus ele faz estas perguntas, ele já sabe a resposta. E hoje não é diferente. As perguntas que aparecem em sua vida, Jesus já tem as respostas. Às vezes você perde muito tempo buscando respostas, ao invés de perguntar quem já sabe. Ele já sabe todas as respostas, ok? E esse momento que ele satisfaz as necessidades das pessoas, nós outros podemos fazer isso também. Como que eu posso satisfazer as necessidades das pessoas? Quando eu ensino a fé. A fé é já ter a condição de satisfazer, de suplir qualquer necessidade que uma pessoa tenha. É muito interessante isso, está bem? E neste momento ele bendijo o pão, não? Quando habla ele bendijo, sempre que menciona aí bendijo, era uma espécie de apresentar o pão a Deus, que se falava, levantava a comida e falava, bendito seas tu, Senhor Deus, nuestro Rei del universo, que produce el pão de la tierra. E os demais falavam, amém. Então Jesus levantou, bendigo o pão, e ele repartiu entre todos, pero ojo que houve um detalhe. Antes de fazer o milagre, Deus pediu disciplina, ordem. Foi necessário organizar tudo. Por quê, pastor? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ele gosta das coisas disciplinadas em ordem, não em desordem de qualquer maneira. Aqui a gente poderia quizás atacar por elambre, agarrar por um lado por outro. Não, ele ordenou tudo, demonstrando mais uma vez que o reino de Deus é um lugar de disciplina e de ordem. Está bem? Hasta aí vocês estão compreendendo, verdade? E aí menciona a palavra denário, que habla que precisaria no mínimo 200 denários, ou assim seria pouco. Um denário, para que você entenda em suas leituras bíblicas, um denário significa um dia de trabalho. E neste momento, quando menciona 200 denários, significa 200 dias de trabalho, um promédio de 7 sueldos, ou 7 sueldos mensuais mínimos, não? 7 meses de trabalho era o que seria para começar a alimentar aquelas pessoas. Não seria suficiente. Imagina-te, eram muitas pessoas mesmo. Era muita plata. Hoje em dia podemos considerar um promédio de 7.000 soles, mais ou menos. Ok? Não, 7.000 soles? Sim, 7.000 soles. É muito interessante, né? Deixa-me ver aqui algum detalhe mais. Depois que ele realizou este milagre, ele quedou aún mais conhecido por essas pessoas. As pessoas queriam fazer dele um rei político. Eles buscavam um profeta, aquele profeta que ia liberar, ajudar as pessoas. Se acorda que já mencionamos sobre isso? Que os judeus nesse momento estavam esperando um rei, um profeta, alguém físico para fazer as coisas acontecerem no meio físico, um rei político que ia combater a Roma e dominar sobre Israel, aún mais porque era a linhagem de Davi, que era um rei físico, político. Pero Jesus estava aí predicando o reino de Deus, deixando claro que ele
estava buscando o reino de Deus, um reino espiritual, não um reino físico, pero a gente tem essa dificuldade. Às vezes não conseguimos entender os objetivos espirituais porque nós estamos atrás apenas de milagros. Aquelas pessoas só estavam buscando milagros físicos e não conseguiam ver o nível espiritual de que Deus queria revelar para eles. Não cometa este erro, não se fije demasiadamente nas coisas físicas e deixa passar o espiritual, que é o principal. Está bem? É algo muito importante para estar atento. Também menciona que esses acontecimentos foi cerca da Páscoa, não um pouco antes da Páscoa. Esta é a terceira Páscoa do ministério de Jesus e a última Páscoa. Ok? Estamos acercando então o momento de sua morte. Então, claro, há muita história por adiante. Observamos que quanto mais foi passando o tempo, mais Jesus foi fazendo, não? E assim é com nós outros. Hoje dia nosso trabalho, nossa obra tem que ser superior ao que foi ayer. Quanto mais tempo passa, mais temos que fazer, ok? Logo depois de isso, Jesus então ele começa a dizer para seus discípulos, vai para o mar de Galileia aí, daqui a pouco eu me vou também. E os discípulos foram e ele se apartou para orar. Se apartou para orar. A Bíblia menciona que nesses momentos Jesus não tinha tempo nem para comer, de tanta necessidade das pessoas em ser atendidas, orientadas. E isso deveria ser minha rotina e sua rotina. Deveria estar faltando tempo hasta para comer por o tempo que vou dedicar às pessoas. E será que não está lhe sobrando tempo a você? Esse tempo que lhe está sobrando seguramente era um tempo para invertir em ajudar uma pessoa, em chamar uma pessoa, em orientar uma pessoa. Esteja atento a esse detalhe, que é muito importante. Então, os discípulos se metem na barca e começa a tempestade novamente. Pero se acorda que já leemos sobre uma tempestade e que Jesus repreendeu a tempestade? E parece que os discípulos não entenderam como se atua frente a um problema. E mais uma vez Jesus teve que aparecer, desta vez caminhando sobre as águas, e os discípulos então quedaram aí atônitos e confundiram hasta com fantasma. E quando ele se apresentou, disse: não temais, você traindo aquela segurança para eles. Então os discípulos, eles começaram a acalmar-se e Pedro disse: Senhor, se eres tu mesmo, que diga que vai hasta tu caminhando sobre as águas. E Pedro foi, mas depois se hundiu porque mirou os problemas. Você vê que é algo muito interessante. A fé não pode ter dúvida. Se há uma palavra que nos afirma que vai dar certo e listo. Não importa as circunstâncias, o que esteja acontecendo. E algo interessante também para nós outros notarmos aí, que aconteceu neste momento, foi que Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé. Os discípulos, por mais que estavam cerca de Jesus, também se basavam muito nos milagros. Aún não tinham bem claro que ele era o Messias, ele era o próprio Deus. E por isso havia espaço para as dúvidas. Às vezes você não consegue ter a palavra de Deus como algo com grandes resultados, é porque aún em você não há uma confiança completa nesta palavra que é a verdade, a salvação, nele tudo, ele perdoa os pecados, a eternidade. Você vê os milagres, você se basa nos milagres, você se aferra a Deus a causa dos milagros, mas você não entendeu a grandiosidade que é a palavra de Deus e quanto isso faz diferença em sua vida, está bem? E neste momento a Bíblia relata que eles estavam a 5, 6 estádios, não? De la margem do rio. Só para que você se situe e compreenda também, um estádio equivale a mais ou menos 180 metros. Então eles estavam mais ou menos a 1 quilômetro aí, quase chegando a Carabaia, de Breña a Carabaia mais ou menos, um pouco menos, mais ou menos o que eles haviam percorrido de barca, só para que você entenda essa distância. Então, um estádio equivale a mais ou menos 180 metros. Ok, deixa-me ver se há algo mais a destacar com vocês. E quando Jesus apareceu na madrugada, habla da quarta vigília. Se acorda que já explicamos para vocês como funciona o horário nesta época? Quarta vigília significava a última vigília no sistema horário romano, que equivalia entre 3 e 6 da manhã. Observa que Jesus quedou toda a madrugada orando para depois aparecer para eles, não? E sempre que Jesus orava era para tomar decisões importantes, para fortalecer sua fé. E é muito bacana isso, é muito forte isso. Deixa eu ver se há algum detalhe mais para mencionar aqui para vocês. Creio que seria todo de hoje. Está bem? Ok. Tá bem, então. Então, depois vamos seguir com mais de nossas leituras. Tenha em mente tudo o que nós outros hablemos aí.
Jesus depois volveu, começou a fazer seus milagres novamente, dedicando a todos. E depois seguimos com mais. Que Deus o bendiga a vocês e até a nossa próxima meditação.